esteja contigo, que você possa ser abençoado, abençoada neste dia, que assim também você possa compartilhar a palavra de Deus e que juntos possamos ser ministrados por Deus nesse dia. E você que tem a oportunidade, eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la a abrir comigo a palavra do Senhor para que possamos juntos ler e meditar na palavra de Deus. O livro de hoje se encontra lá em Gênesis capítulo 26, versículo de número 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, serei com você e o abençoarei. Porque você e a sua descendência darei as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e ela darei todas estas terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Lá no versículo 12 diz assim, continuando na palavra, versículo 12 diz que Isaque então ele semeou naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. E o Senhor o abençoava, e ele enriqueceu e continuou prosperando e ficou riquíssimo. E tinha ovelhas, tinha bois, grande número de servos, e de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-lhes de terra. Aqui eu gostaria de mencionar a vida de nada mais, nada menos do que o filho da promessa, o filho no qual Deus havia colocado um sonho, um desejo no coração de Abraão para que obtivesse um filho, e este filho ele seria o filho da promessa. Isaque foi o filho no qual Abraão esperou tanto tempo juntamente com a sua esposa Sara, e no qual a gente pode aqui reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a forma como Deus opera milagres, e quando há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, verdadeiramente elas se cumprirão, porque Deus não volta atrás nas suas palavras. E aqui Isaque estava vivendo uma terra na qual não era sua terra natal. Aqui a palavra diz que sobreveio fome na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Isaque, ele não estava mais na sua terra, na onde ele estava habituado a conviver. Ele já não estava mais com o seu povo, com os hebreus, com as suas culturas, com as suas ações, e tudo aquilo que ele estava vivenciando agora era totalmente diferente. Ele já não estava mais conforme aquilo que ele estava acostumado a vivenciar na sua vida. E sempre quando acontece algo assim nas nossas vidas, nós temos que todas as vezes fazer algo novo em nossas vidas. Todas as vezes nós temos que iniciar, saber
se posicionar, saber mudar as coisas ao nosso redor, os contextos ao nosso redor. E assim Isaac, ele inicia a sua vida novamente ali em outro lugar. E a primeira coisa que eu destaco e que eu aprendo com esta palavra, quando Deus está aqui falando com Isaac, a palavra diz que o Senhor falou com Isaac, apareceu para Isaac e disse para ele: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. E aqui eu quero declarar algo sobre a sua vida, em que nós temos que sempre estar sensíveis ao ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo aquilo que Deus quer para a sua vida? Você está dando sentido para as coisas que verdadeiramente seja de Deus para a sua vida, e não os teus desejos somente, mas aquilo que Deus deseja para você, e você obedecer aquilo que Deus quer, porque sempre será o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes nós não reconhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, e mediante a isso, Isaac, ele sabia que era diante de Deus, mesmo em terras estranhas, ele iria sobressair em meio às adversidades. Às vezes Deus está te direcionando: olhe, não vá por este caminho, olhe, não faça isso. E muitas vezes nós somos rebeldes, muitas vezes nós queremos agir conforme o nosso desejo, queremos dar jeitinho para muitas coisas em que muitas vezes não é Deus que está nos direcionando. Se Isaac não estivesse ouvindo Deus naquele momento, o que seria da sua vida? O que seria se Isaac tomasse uma decisão por si próprio? Talvez ele não seria este homem no qual ele foi abençoado. E eu gostaria que você pudesse olhar este contexto, que a palavra ela se repete novamente. A promessa de Deus se repete na vida de Isaac, porque assim como fiz com Abraão seu pai, eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e todas das terras. Ou seja, a promessa que havia em Abraão, agora há uma promessa de Deus na vida de Isaac. Porque é assim que Deus age em nossas vidas. É em meio à obediência, é em meio a nós abrir o nosso coração, é em meio nós depositarmos nele a nossa confiança. Em quem você tem confiado? Em quem você tem prestado atenção? Quem você está ouvindo? Muitas vezes essa pessoa que você está ouvindo, muitas vezes essa pessoa que você está colocando a sua vida para esta pessoa, talvez não é aquilo que realmente Deus tem para você. Realmente não é, às vezes, algo que Deus queira falar com você, mas é quando nós verdadeiramente rasgamos os nossos corações, abrimos a nossa vida para Ele e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou dependente de Ti, Senhor. Portanto, eu aprendo aqui com Isaac que a melhor coisa é saber ouvir a Deus. A melhor coisa não é tomar uma decisão precipitada, mas é ter sabedoria, é ter calma nos momentos de adversidade, porque aqui é algo que era extremamente preocupante naquele momento. Houve fome na terra. Eu gostaria que você imaginasse neste momento comigo, você pudesse conjecturar isso daqui e ver que havia fome. Havia
talvez um desespero na vida de Isaac. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Para onde eu vou me mover? E o pensamento de Isaac era o quê? Descer para o Egito. Mas o Senhor fala claramente para ele: você só irá se mover para onde eu lhe direcionar. E eu quero declarar isso na sua vida hoje. Que você possa estar se movendo para onde Deus esteja lhe direcionando. Não por conta própria, não pelos teus desejos, não pelos teus impulsos, mas verdadeiramente para onde Deus quer te levar, para onde Deus quer fazer as promessas dele acontecer na sua vida. E para que as promessas de Deus aconteçam na minha e na sua vida, é necessário saber ouvir, é necessário saber acalmar o coração e depender dele. E Isaac, neste contexto, ele usou algo que era comum, também como uma fonte de renda na sua época. Ele usou a agricultura. Isaac, ele não desprezou o seu passado e também não ficou preso a ele. Ele poderia ter pensado em desistir de tudo e se tornar uma pessoa qualquer, sem sonhos. Que promessa é essa que Deus está me fazendo em meio a um caos? Como vai ter promessa na minha vida se eu estou vivenciando um caos? Eu gostaria que você que está me ouvindo, que você que está vendo esta mensagem, talvez você possa estar vivenciando um caos. Talvez você possa estar neste exato momento pensando em desistir, pensando em abrir mão de algo na sua vida. Mas Isaac, ele soube sobressair naquele momento, não se tornar uma pessoa amarga, não se tornar uma pessoa sem sonhos, sem perspectiva. Ele já não estava mais com todas as condições que ele tinha quando ele vivenciava a sua vida lá com o seu povo, com os hebreus. Mas aqui ele estava em total dependência de Deus. E ali ele usa essa agricultura ao seu favor. Ele começa a cavar poços. Ele começa a usar os recursos que ele tinha naquele momento. Isaac semeou naquela terra. Isaac, naquele ano, a palavra diz que naquele ano ele recolheu 100 por 1. E o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. E eu quero lhe dizer algo mediante esta palavra. Ei, você que está aí me ouvindo, você que está vendo esta mensagem de fé, não despreze aquilo que Deus já te deu. Não despreze aquilo que Deus está colocando na sua mão. Neste exato momento pode parecer nada. Neste exato momento pode não estar saindo conforme aquilo que você pensou, imaginou, projetou para a sua vida. Mas não despreze aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Porque hoje é algo que talvez aos teus olhos não seja conforme você sonhava, conforme você imaginava. Mas Isaac, ele começou a cavar poços. Isaac, ele começou a cultivar aquilo que ele tinha naquele momento. E por mais que seja desfavorável, mas a presença de Deus é que fez a diferença na vida de Isaac. A presença de Deus é que irá fazer a diferença na sua vida. E para que a presença de Deus ela realmente faça a diferença nas nossas vidas, nós temos que confiar nele. Nós temos que depender dele, mas nós temos que depender dele. Nós temos que colocar aquilo que sabemos que só ele pode fazer, só ele pode mudar. O que você precisa colocar diante de Deus nesse dia? O que você precisa
dizer para Deus: Senhor, muda essa situação. Senhor, entra neste momento em provisão nesta área. Senhor, eis-me aqui. Isaac, ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Isaac, em momento algum, ele deixou-se tocar por aquilo que ele estava vivenciando. E quando houve a presença de Deus na sua vida, tudo que era desfavorável se tornou favorável perante a vida dele. Tudo aquilo que está desfavorável na sua vida, quando você deixar Deus entrar, quando você dar espaço para que Deus ele realmente mude as circunstâncias que você está vivenciando, tudo se tornará favorável na sua vida. Tudo se tornará diferente na sua vida. Por isso, deixe Deus agir. Por isso, recorra a Deus e não a pessoas. Porque muitas vezes nós temos o hábito de confiar, de colocar algo que nós sabemos que só Deus ele pode fazer. E às vezes recorremos às pessoas erradas, a maneiras erradas. E lembre-se que Deus ele te deu uma identidade. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você não é algo que aconteceu por acaso, mas você tem uma identidade. 1 Pedro 2,9 diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é propriedade exclusiva de Deus. Lembre-se disso. Você tem identidade. Isaac, ele tinha identidade, ele era o filho da promessa. Ele não era qualquer um. Ele não chegou ali sendo mais um no meio da multidão. Mas ele era o homem no qual Deus tinha um propósito maravilhoso na sua vida. Deus tinha algo grandioso na sua vida. Isaac, permaneça onde está. Isaac, faça conforme a minha palavra, e eu multiplicarei a tua descendência. Você já parou para pensar nisso? Você é no meio de um caos, e Deus falar para você: espere, aquieta o seu coração, porque eu estou contigo. E ali as coisas começaram a mudar da noite para o dia. As coisas começaram a mudar e você não saber como as coisas estão acontecendo. Eu fico imaginando Isaac. As coisas estavam acontecendo na sua vida de forma sobrenatural. Não importa quantas vezes, quantas palavras negativas você já recebeu em sua vida, ou talvez as circunstâncias desfavoráveis na sua vida, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, não importa. Mas lembre-se que você é propriedade exclusiva de Deus, que Deus te amou, que Deus te ama, que Deus tem sonhos, que Deus tem projetos para a sua vida. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e queremos abrir mão, queremos parar com tudo, sendo que Deus está somente dizendo: ei, confie em mim, deixe eu trabalhar nessa situação. Porque nós achamos que muitas vezes é na força do nosso braço, nós achamos que é conforme nós achamos que tem que ser, mas não é assim. Não é assim que Deus trabalha, porque é em meio à confiança, é em meio a uma entrega, é em meio a um coração quebrantado que Ele se move.
E Deus não irá fazer nada na minha e na sua vida se nós não nos quebrantarmos o nosso coração. Se nós não verdadeiramente se arrepender, se humilhar. Sabemos que Jesus, ele só vai agir, só vai entrar na minha vida se eu verdadeiramente abrir um espaço no seu coração, no meu coração. Abrir um espaço para ele fazer morada. Ao contrário daquele que sempre está guerreando contra as nossas vidas. A palavra em João 10:10 diz que Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Não importa a classe social, não importa a maneira como eu estou, mas ele vem para matar, roubar e destruir, não importa quem quer que seja. Mas Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Você quer ter algo com Deus? Você quer ter algo de Deus na sua vida? Abra o seu coração, se humilhe, quebranta o seu coração e deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus mudar aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Em momentos assim como Isaac estava vivenciando, lembre-se, nós temos vida, vida em Jesus Cristo. A palavra em João 11:21, versículo 21, versículo 25 diz que então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que agora tudo que o Senhor pedir a Deus Ele concederá. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você tem vida. Enquanto a vida, a luta, a esperança, a luz no fim do túnel. Por isso não desista. Não deixe que os problemas te fazem parar. E saiba que o autor da vida é contigo. Você tem vida. Se você tem fôlego de vida, não pare. Simplesmente avance. Simplesmente continue avançando. Isaac, ele não parou em momento algum. Houve fome naquela terra. Isaac, ele foi para frente. Isaac, ele começou a cavar poços. Semeou. Recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E assim eu quero declarar na sua vida, que será como Isaac, você irá avançar, e o Senhor irá abençoar a sua vida. Quando a palavra está aqui dizendo em colher a 100 por 1, está dizendo não perder nada, não perder nenhuma porção que o Senhor tivesse reservado, é colher 100%. Isaac, ele não perdeu nada que aquilo que ele semeou. Isaac semeava e recolhia 100%. A palavra está dizendo, recolheu 100 por 1, ou seja, tudo aquilo que ele semeou, ele recolheu. E tudo aquilo que você semear, tudo aquilo que você depositar em Deus, tudo aquilo que você colocar como a sua perspectiva, sabendo que Ele é o autor e consumador de todas as coisas, saiba que você irá semear. Saiba que você irá semear e você irá colher tudo aquilo que você está semeando. Saiba que Deus irá fazer nos mínimos detalhes, porque Ele é um Deus
vivo. Ele é um Deus que não muda a sua palavra. Ele é um Deus que agiu lá atrás e continua agindo hoje também. Por isso, semeie, mas semeie no Senhor. Semeie as suas esperanças naquilo que somente Deus ele pode fazer. E creia no poder de Deus. O primeiro impulso que Isaac teve naquele momento de fome era certamente buscar o Egito. Egito era um escape, mesmo porque humanamente falando era o mais óbvio a se fazer. O Egito era um lugar rico, fértil, era uma terra fértil. E por causa do Nilo, o rio Nilo, havia muita prosperidade no Egito. Porém, antes que Isaac pudesse fazer os seus planos nesse sentido, o Senhor se antecipa para dizer para ele: não desça, mas fique. Isaac ficou e foi abençoado. Muitas vezes nós queremos os escapes da nossa vida. Nós queremos agir como Isaac iria agir naquele momento. Um escape. Algo que possa ser momentâneo. Pare de viver nos momentâneos da sua vida. Momentaneamente. Pare de viver com pequenas coisas. Pare de se entregar a pequenas coisas. Pare de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Pare. Assim como Isaac estava naquele momento de impulso. E muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus sair das nossas vidas porque agimos por impulso, agimos na carnalidade, agimos conforme nós pensamos, achamos que tem que ser. E muitas vezes não é assim como você está pensando. Pare e ouça a Deus. Às vezes Deus está te dizendo: ei, fique, mas fique com Ele. Não fique com as circunstâncias, não fique com aquilo que o seu coração está dizendo, mas saiba a entender e compreender qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque sempre será o melhor para nós. Sempre será o melhor. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E é a fé que nos move. É a fé que nos faz vivenciar grandes coisas de Deus na sua vida. E mediante a isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, pare de dar ouvido àquilo que não é de Deus para a sua vida. Pare de dar espaço para aquilo que não é de Deus para a sua vida. Relacionamentos, coisas momentâneas na sua vida, prazeres momentâneos. Pare com isso. Seja maduro, seja madura. E vive aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas para que você viva isso, você tem que semear. Semear em Deus. Semear os teus sonhos. Semear os teus projetos. Semear o seu melhor para Deus. E assim como Isaac, Deus irá fazer como fez com ele. E Isaac colheu 100 por 1, não perdeu nada. Porque é assim que acontece quando nós depositamos as nossas expectativas em Deus. Nós não perdemos nada, só acrescenta o melhor de Deus para as nossas vidas. Se você me ouvir, Isaac, se você me ouvir, não desça, mas fique aonde eu indicar. Habite nela. Serei com você e abençoarei, assim como a descendência de seu pai. Dê ouvidos a quem realmente te quer bem. Deus, Ele te quer bem. E
algumas coisas que eu aprendo aqui também é que no mesmo lugar em que Isaac se enriqueceu, obteve prosperidade, ele também foi alvo de inveja, de sentimentos ruins. E isso fez com que aquelas pessoas tramassem contra a vida dele. Isaac sabia que a água era algo muito precioso. E ele começa a cavar poços. E as pessoas também que sabiam que aquilo era precioso, mas a inveja era maior do que todas as coisas, porque como pode uma pessoa que vem de fora, começa a habitar aqui, começa a semear, a colher, a prosperar, a enriquecer, a inveja começou a nascer naquelas pessoas. Mesmo ele enriquecendo, ele soube que era alvo de inveja, de sentimentos ruins na vida dele. Não olhe para os desafios que está à sua frente. Simplesmente avance. Isaac, ele não olhou para os desafios que estavam na sua frente. Não olhou para as pessoas que estavam cavando os teus poços. Mas ele simplesmente avançou. Quando entulhava alguns poços, ele cavava outro. Quando entulhava outros poços, ele cavava outro. E há 4 coisas que nos faz, que nos impede, melhor dizendo, de avançar. Eu gostaria de destacar aqui para a sua vida hoje. Há 4 coisas que nos impedem de avançar em nossas vidas. A primeira delas é a murmuração. A murmuração me faz regredir, de parar, de avançar. Assim como o povo escolhido, os hebreus, quando eles saíram do Egito, quando Moisés sai com eles, atravessa o mar e vai rumo à terra prometida, eles começam a murmurar. E Deus os faz ficar 40 anos no deserto, devido à murmuração daquelas pessoas. A murmuração me faz regredir, parar de avançar. A segunda coisa é a incredulidade. É muitas vezes pensar, imaginar que não irá acontecer, que Deus ele não tem capacidade para fazer algo. E a incredulidade é algo tão terrível que o maior erro de Adão não foi ver Eva e juntamente com ela ter comido do fruto proibido, mas foi não acreditar na palavra de Deus. Quero repetir isso. A incredulidade é algo tão terrível que, assim como o Adão, que vivenciou aquilo na vida dele, Eva comeu do fruto proibido, ver Eva comer do fruto proibido não foi algo tão ruim quanto a incredulidade da palavra, porque Deus havia falado com Adão, Deus havia direcionado Adão para algo e ele não creu na palavra, ele desobedeceu, ele resolveu agir como Eva, um escape para aquele momento. Não faça isso. Não tenha incredulidade na sua vida. A terceira coisa é a acomodação. A primeira coisa é murmurar, reclamar. Sempre estar reclamando das coisas que está vivenciando. A segunda coisa é não crer que Deus ele pode agir, fazer um milagre. A terceira coisa é se acomodar. E a quarta coisa que me faz parar de avançar é não liberar perdão. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei como está a sua vida hoje, mas que você possa tomar a melhor decisão na sua vida e liberar perdão, mesmo que talvez você não tenha feito nada, mesmo que outras pessoas fizeram isso com a sua vida. O que para a nossa vida é a falta de perdão.
talvez de liberar, talvez de pedir perdão. E isso vira uma amargura. E a amargura vira algo ruim, tão terrível em nossas vidas que nos faz parar de avançar. Por isso eu quero declarar na sua vida que você possa liberar perdão na sua vida. Que você possa pedir perdão se é a necessidade. E você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Por isso não perca tempo. Não deixe com que os pensamentos ruins tomem lugar, mas peça perdão, libere perdão e deixe Deus agir e veja o avanço que você terá na sua vida. E as 5 coisas que nos faz avançar. A primeira delas é a gratidão. É ser grato em qualquer momento, em qualquer circunstância. Seja grato a Deus. Louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. A segunda coisa é a disposição. Isaac, ele teve disposição naquele momento. Isaac, certamente, ele teve gratidão naquele momento. Se ele tivesse murmurando, se ele tivesse incredulidade naquele momento, e se ele não liberasse perdão para aquelas pessoas que estavam tentando entulhar os poços dele, ele jamais iria avançar. Certamente, quantos já não tentaram entulhar os teus poços? Quantos já não tentaram te fazer parar? Quantos já não tentaram fazer com que você perca a perspectiva daquilo que você sonhou, daquilo que você projetou? Mas se você não tiver a disposição de liberar perdão, se você não tiver gratidão, você não irá avançar. A terceira coisa é: tenha foco. Se mantenha no foco. Se mantenha olhando para Deus. Isaac manteve o seu foco. Entulhavam, ele cavava. Entulhavam, ele cavava. Ele manteve o foco. Ele não foi desesperado. Ele não foi ali naquele momento se deixado levar pelas circunstâncias. A quarta coisa que eu aprendo com Isaac: decisões sábias. Isaac tomou uma decisão sábia em permanecer no lugar que Deus havia falado para ele. Isaac, ele não desceu para o Egito. Isaac, ele não tomou aquela decisão que talvez seria ruim para a sua vida, como um escape, porque lá havia prosperidade, lá havia recursos, mas Isaac soube sabiamente permanecer aonde Deus queria para a vida dele. A quinta coisa: use os recursos que você tem neste momento. E saiba qual é os recursos que você sempre terá em momentos em que pessoas tentam entulhar os teus poços. Saiba o recurso que você tem nos momentos de adversidades, nos momentos de crises na sua vida: a oração, a fé e a perseverança. Use isso ao seu favor e você verá como você irá avançar. Você verá como as coisas irão acontecer na sua vida quando você ora, quando você tem fé, quando você persevera em Deus. Quais são os poços que estão entulhados na sua vida? Quais são os poços que tentaram entulhar na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que talvez hoje esteja entulhada e que você precisa avançar? Eu gostaria que você, neste momento, pudesse pensar nisso. Neste momento, quais são as áreas da minha vida que estão entulhadas? Quais áreas da minha vida eu preciso avançar? Qual é a área da minha vida que precisa mudar hoje? E eu gostaria de convidá-lo, gostaria de convidá-la a refletir sobre isso. E neste breve momento, eu gostaria de orar por você. Aonde você estiver, que você possa fechar os teus olhos, se assim você pode, curvar a tua cabeça, abrir o seu coração neste momento e falar com Deus. A oração nada mais é de que nós estamos falando com Deus.
Pai, neste exato momento eu quero declarar esta palavra na vida dessas pessoas que estarão ouvindo essa mensagem. Senhor, que eles irão avançar, que nada irá poder detê-los, que nada irá poder pará-los, porque o Senhor é na vida deles, porque o Senhor deu a eles uma identidade, o Senhor está dando vida a eles, e quando nós temos vida, nada pode nos parar, porque nós estamos diante do Senhor. E Deus, eu quero pedir ao Senhor que entre com recursos neste momento, quer seja na área espiritual, quer seja na área emocional, na área física, na área financeira, Senhor. Pai, toca neste exato momento, Senhor. Talvez essa pessoa que está ouvindo esta mensagem esteja sem perspectiva, esteja triste, angustiado, angustiada. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida deles toda sorte de bênção, Senhor. E aquilo que eles semearem, eles irão colher 100 por 1 como Isaac. Em nome do Senhor Jesus. E já não irão estar dando mais ouvidos àquilo que não seja a vontade do Senhor para a vida deles. E em nome do Senhor Jesus, grandes coisas irão acontecer, maravilhas o Senhor fará na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, querida, que você possa refletir nesta mensagem. Simplesmente avance, mesmo que possam tentar cavar os teus poços, entulhar os teus poços. Avance, confie em Deus, não pare de sonhar, não pare de projetar algo que você está tendo uma perspectiva boa na sua vida, porque Deus irá fazer, Deus irá mudar as circunstâncias, Deus irá ser como Ele foi com Isaac naquele momento. Isaac prosperou, enriqueceu e foi abençoado por Deus, porque ele soube ouvir, ele soube ter fé, não murmurou, não teve incredulidade, mas perdoou, mas teve disposição, gratidão, foco e decisões sábias. Que você possa ter tudo isso na sua vida, nos momentos que houver necessidade. Mantenha o foco, tenha disposição, tenha gratidão e tome decisões sábias. Amém? Quero desejar para você um ótimo dia, que Deus lhe abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa, e que você continue avançando em Deus. Amém? Que a paz do Senhor seja contigo.